E aí, meus amigos, Elton Fábio de novo aqui com vocês. Galera, só para recapitular, a gente trabalhou na aula vídeo anterior sobre a habilidade 2. Vimos a importância, por exemplo, de relacionar o desenvolvimento técnico-científico dentro de ciências naturais com benefícios relacionados ao desenvolvimento humano. Por exemplo, melhores fármacos, desenvolvimento, por exemplo, de uma medicina preventiva muito mais eficaz por meio, por exemplo, de ressonância, de radioterapias, ok? Além, por exemplo, de falar da agricultura, sobre a importância, por exemplo, de equipamentos agrícolas mais eficazes que melhoram a produtividade e, ao mesmo tempo, sempre procurando minimizar os impactos ambientais. Então, a gente trabalhou com todos esses processos, esse contexto anteriormente. Aí você poderia falar, poxa, Elton, mas pode ser inserido outras coisas? Sim, pessoal, as habilidades elas são abertas, tá ok? Inclusive, vários professores, se quiserem participar de um debate comigo, me enviar mensagens, fiquem à vontade, tá bom? É muito bom a gente trabalhar de uma forma construtiva. Lembrando que essas habilidades elas são direcionadas, então a gente está direcionando aqui para você da melhor forma possível. A gente vai ver agora de que maneira um item dentro da habilidade 2, conforme tudo aquilo que a gente falou, pode ser inserido. Vamos olhar aqui, olha, um item do Enem 2013, ok? Vamos lá. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edvard Jenner inoculou em um menino de apenas 8 anos de idade o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu a infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causa muitas mortes. O menino não adoeceu. Olha só, né, pessoal? Ele criou um benefício para a humanidade, mas o cara colocou em risco a vida de uma criança. Mas enfim, né? Ética médica nessa época ainda era uma coisa muito discutível, mas o importante é que tudo terminou bem. Vamos lá. Após o texto, o que é que se fala, tá? Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Pessoal, você está vendo algum conceito direto aqui? Alguma coisa, por exemplo, relacionado a conteúdo básico de biologia? Está inserido sim, mas acima de tudo um histórico, um contexto dentro de um direcionamento, conforme a gente falou, pela habilidade, tá certo? Então vamos lá. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? A gente vai ficar aqui, pessoal, com uma interpretação. Tá? Você viu todo o mecanismo sendo trabalhado e a gente vai levar em consideração o que é a alternativa A. Ou seja, a contribuição desse médico para a saúde humana está relacionado à prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Por quê? Porque o método que ele utilizou desenvolveu mecanismos de autodefesa no ser humano por meio da vacina. Tá ok? Então a gente trabalha aqui um item do Enem bastante dentro daqueles contextos que a gente falou na habilidade 2. Vamos trabalhar outro? Vamos lá. Enem 2017. Posso lá? Então vamos lá, tá ok? Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial. Olhem lá, lembram do desenvolvimento técnico-científico relacionado à saúde da habilidade 2? Está aqui, olha. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetado no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Olha só, pessoal. Um tipo de desenvolvimento de plaqueta artificial que agiliza o processo, por exemplo, de coagulação,
facilitando, por exemplo, que a pessoa não tenha um sangramento ou uma hemorragia de forma bastante grave, né? Agilizando inclusive o tratamento da pessoa, conforme o que a gente debateu na habilidade 2. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Então você está vendo aí, olha, que a gente tem que lembrar agora de uma questão conceitual sobre a importância de relacionar esse desenvolvimento com algum tipo de doença que causa algum dano grave relacionado a sangramentos. Então, a gente sem dúvida alguma vai destacar aqui a hemofilia, né? A gente sabe que a hemofilia é uma dificuldade que a pessoa tem em produzir plaquetas que promovem a coagulação e, por consequência, evitando uma eventual hemorragia. Lembrando que a hemofilia ela acarreta principalmente problemas genéticos ou transmissão hereditária, principalmente em homens, tá certo? Não excluindo as mulheres em uma proporção menor, mas a hemofilia ela é muito mais transmitida ao longo das gerações para os homens, tranquilo? Então a gente fica com a letra B de bola nesse caso. Vamos lá acompanhar todos esses processos de resolução, só para finalizar aqui, ó. Habilidade 2, né? Então, na habilidade 2, o que é que a gente tem de importante? Ok? Habilidade 2. Lembrando que essa habilidade está intimamente relacionada com o desenvolvimento técnico-científico, tá? E benfeitoria para a humanidade. Aqui está, finalmente. A primeira questão é uma questão de nível operacional, porque o Jenner ele desenvolve mecanismos de tratamento, desenvolve mecanismos ou técnicas que levam à descoberta da vacina. Tá? Então aqui a gente fica com a letra A. Comentário: relacionar o papel contributivo da ciência para o aprimoramento de técnicas e procedimentos que visam o melhoramento da saúde humana e prevenção de doenças, a exemplo da criação de vacina. Ok? E o item 2, o nível, também é operacional, porque trata de um procedimento técnico que visa a melhoria do combate a hemorragias. Ok? Comentário: associado ao uso de novas técnicas experimentais com o tratamento de certas doenças, como por exemplo a hemofilia. Então, aquilo que a gente comentou, ok? Aí eu te pergunto, tem alguma coisa aqui de conceito direto? Não. A gente apenas analisou as habilidades, contextualizou e foi direto para os itens. Então, isso substitui a tua aula de sala de aula? De forma alguma. Nós estamos aqui, no caso eu, estou complementando aquele conceito que você vê em sala de aula, tá? Com uma contextualização direcionada dentro das habilidades. Ok, pessoal? Mais uma vez, muita satisfação. Aquele abraço.